Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui um convidado que vocês vão se encantar por ele, Pastor Newton Padarates. É assim, pastor, que fala? Exatamente. E ele trouxe um assunto tão importante, mas tão importante para nós, que como ele disse, né, pode não encher a igreja, mas enche a gente. Amém. Filhos conectados. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Né? Nós estamos aqui de coração aberto, querendo aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Acho que todos estamos no caminho do aprendizado. Eu quero agradecer essa grande oportunidade, né, de estar aqui discorrendo um assunto tão íntimo, né? Tão íntimo da fé, tão íntimo do nosso ser, né? Cada um com as suas diferenças. As pessoas estão ecléticas naquilo que fazem, naquilo que escolhem fazer, mas todos voltando para a casa do Pai, um pouquinho a cada dia. Amém. Amém. Então, essa é a ideia, né? Que nós temos somente uma vela para queimar, que a gente saiba que nós vamos diminuir. À medida que nós diminuímos, a luz tem que aumentar. Isso é o mais importante. É verdade. Ok. E hoje, mais que nunca, desejando falar de filhos conectados, né? Filhos conectados ao Pai, ver Deus como Pai. Não é uma questão de remover a lei, mas é uma questão de ampliar a graça. Como o próprio Jesus, né, citou, não mais Paulo, né, o apóstolo, não mais pela lei, mas pela graça sois salvos. Né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então hoje trabalhar, servir a Deus pela graça é algo inenarrável, indescritível. E a proposta é essa, que as pessoas não simplesmente vão à igreja, mas que elas sejam a igreja. Que elas consigam perceber o que elas estão fazendo ali, o que elas têm buscado ali. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos que fala acerca de Pedro e João, na hora do meio-dia, terem ido até o templo e terem visto um coxo que era colocado na porta do templo para pedir esmola. Isso me mostra que alguém levava aquele coxo e o colocava na porta do templo com a finalidade de ele ganhar esmolas. E aí Pedro e João subindo, ele olha para eles com as mãos estendidas, já querendo receber alguma coisa, e olhando para as próprias mãos para ver o que cairia, ao ponto que Pedro teve que chamar a atenção dele, dizendo: olhe para nós, tire os olhos das tuas mãos, né? Olhe para nós. E quando ele eleva os olhos e olha para Pedro, Pedro diz, né, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Sabe, as pessoas, eu vejo entre apresentar Jesus e representar Jesus. Muitas pessoas nos levam para a igreja, mas com a finalidade de que nós venhamos a ganhar coisas, prosperar, mudar de vida, mas não de ser transformados. E as pessoas que nos levam para a igreja nem sempre permanecem na igreja. A título disso, na Bíblia, nós vimos João Batista, quando ele vê Jesus sair da água, ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele deveis seguir e não mais a mim. Maravilhoso, ele apresentou Jesus, só que depois ele foi preso. E agora, na cadeia, na masmorra, ele sabia que ele ia perder a cabeça. Aí ele pega 2 discípulos novamente e diz: ide a ele e perguntai se é ele mesmo que deveria vir ou se devemos esperar outro. Entrou dúvida no coração, porque agora ele não está mais tendo que apresentar Jesus, ele tem que representá-lo com a sua própria morte. E quando esses discípulos chegam a Jesus ele não responde de imediato. A Bíblia diz que Jesus curou no mesmo instante muitos cegos, aleijados, surdos, mudos. E virando-se para os discípulos disse: ide e dizei a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Jesus estava dizendo: olha, faz primeiro, fala depois, mas diz para João que ele vai perder a cabeça sim, mas por uma boa causa. É só para me representar.
e não só para me apresentar. Então, chega um ponto que a gente só está apresentando Jesus para as pessoas e, na maioria das vezes, não estamos representando com a própria vida. As pessoas podem até ouvir a gente falar, mas elas vão imitar atitudes. E por isso eu sou muito focado até em Atos dos Apóstolos, que são as atitudes que os apóstolos tiveram após caminhar com Cristo. O que eu vou fazer com o entendimento que me foi dado? Essa é a grande questão. Entende? Então a gente está... não é uma questão... E a quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Então, eu tenho uma frasezinha que a gente diz no altar que assusta um pouquinho. Diz assim, o pessoal diz, quanto mais eu sei e menos eu pratico, pior eu fico. É a grande verdade. Porque ninguém será cobrado por aquilo que não sabe. Nós seremos cobrados exatamente por aquilo que sabemos. Uma certa feita, uma pessoa veio e perguntou para mim, sua mãe era evangélica, orou por você? Eu disse, não, me converti anos depois. Né? Conheci Jesus por um ato até muito engraçado. Tinha um amigo meu, nós tínhamos vícios, né? Eu bebida e ele cocaína. Nossa, mãe. Pois é. E aí ele me levou para a igreja. Quero ir para a igreja. Ele falou, queria ir na igreja, mas eu não quero ir sozinho, né? Entrar lá no meio dos crentes e tal, precisava de mais alguém. Ele queria ir para a igreja, eu não queria. Aí eu falei para ele, cara, eu não vou entrar no meio desses crentes aí, tô fora, eu não quero isso não. Ele falou, não, vamos lá, me ajuda, tal, pô, tô na cocaína, queria soltar esse negócio, largar. Eu disse, então, vamos lá. Vocês vão entrar lá, mas... Parceiro é parceiro, né? Parceiro é parceiro, né? Os dois estão contaminados mesmo, né? Vamos... E quando nós entramos, eu logo fui pego por uma canção, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aquilo me pegou e mudou completamente a minha vida. Ele ficou, acho que uma meia hora comigo lá e falou, cara, isso aqui é coisa de doido, eu tô indo embora. Eu falei, eu vou ficar. Olha. Então eu aprendo que quando Deus quer te levar para Ele, Ele vai usar todas as pessoas possíveis à tua volta para fazer o que tem de ser feito. Passados alguns anos, eu procurei, né, e me encostei nele e fomos conversando e aquilo tudo foi sendo renovado. Ele largou completamente tudo que ele fazia. Hoje é um grande amigo meu, está lá no Rio Grande do Norte. A gente se ama mesmo em Cristo Jesus, sabe? E eu nunca esqueci do Joaquim, meu grande amigo Joaquim, que foi quem fez essa primeira busca e me levou. Eu era só o pneu step, mas acabei rodando mais do que ele. Olha. Bacana, né? Quando Deus faz. Tremendo. É muito bacana, não só como, né? Mas não só ele fazer, mas a forma como ele faz é tremenda, né? Exatamente. E quando eu falo de conexão, sabe, assim, tem algo que eu discorro muitas vezes na igreja acerca de perdão. Veja bem, nós fomos ensinados por Jesus Cristo a não ver mais Deus, mas ver um Pai. Ele veio para nos apresentar o Pai. Até Jesus vir à Terra, nenhum espírito manifestou. Não havia nenhuma possessão manifestada que pudesse ser liberta. Mas quando Jesus chega, ele é a própria luz e todos os espíritos se manifestavam e eram libertas as pessoas mediante a sua passagem, nem era a sua palavra. E Jesus ele começa a dizer acerca de um Pai que o enviou para fazer a sua vontade. De repente ele nos ensina que tudo aquilo que pedimos ao Pai nos será concedido. Mas isso nos obriga a ser filhos. E aí no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, ele diz o que dizia a lei. A lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E aí ele dá uma máxima. Amai os vossos inimigos, os que vos perseguem, vos caluniam, vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz vir o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. Então quando ele me fala isso, ele diz, opa, peraí, eu parei naquele texto e falei, há uma forma de eu me tornar filho e tudo o que eu pedir ao Pai, Ele vai me conceder. Isso não data de carro, casa, terreno, dinheiro. Esse tudo
tudo que você precisa. Né? Entra na compreensão do filho. O filho, quando conhece o pai, ele sabe que não são mais coisas materiais, essas coisas te serão acrescentadas. Ele sabe que a busca é por algo espiritual, é um acréscimo espiritual. E aí eu comecei a ver essa situação e entrei num pleito com Jesus muito forte. Fui orar, buscar, falar com o Senhor, e Deus disse para mim assim, na cruz, Deus foi embora. E eu falei, como assim, Senhor? Ele disse, basta ler, filho. Eu estava na cruz, até aquele momento eu estava na lei, eu estava cumprindo a lei. Quando eu gritei, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? A pessoa da lei, o Deus, a divindade cultuada, ela virou as costas para mim e saiu. Mas a minha próxima fala foi, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele disse a pessoa do relacionamento, do amor, do carinho, do perdão, da próxima oportunidade havia chegado. Então naquele momento ele disse, nós deixamos de cultuar um Deus, uma divindade, porque a ideia é que as pessoas parem de trancar Deus no ambiente, para quando as coisas ficam ruins, elas voltem, abram a porta e acendam 2 velas para ele fazer a sua vontade. A ideia é que as pessoas levem Cristo para aquele lugar, cultuem ele e levem de volta para suas casas. Cristo em mim, esperança da glória. Eu tenho que entender que ele não está num lugar, ele está em mim. Eu é que me apronto rápido e digo, Jesus, estás pronto? Vamos, a gente vai chegar tarde. E ele vai comigo, e chegando lá eu o adoro. Eu o adoro, eu o exalto e volto com ele. E aí, ele sabendo que eu não quero mais nada, só ele vai me dar todas as coisas. Tudo aquilo do qual eu for livre e eu puder ter, eu terei. Porque ele não pode me aprisionar em coisas que vão tirar a sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Maravilhoso isso. É maravilhoso. É uma conexão. Então deixa de ser uma religião. Muitas pessoas... placa, amém, identificação, tem que ter. Os filhos de Israel eram 12, cada um teve a sua tribo, sua bandeira, mas todos eram filhos do mesmo pai. É isso que tem que voltar. As pessoas entenderem que nós podemos ter cada um a sua bandeira, mas todos somos filhos do mesmo pai. E se a gente não tem essa identidade de filho, a gente vai jogar um irmão na cova. Mas a gente não se dá conta que ele pode virar governador. E a gente tem que comer na mão dele amanhã. Então o nosso Deus, ele é muito leal, ele é muito fiel. E ele tem ensinado isso nos últimos dias. Eu acredito, Daisy, de todo o meu coração, que Deus vai promover algo que ele prometeu, dizendo, não haverá mais necessidade que alguém ensine, dizendo, conhece o Senhor, mas todos me conhecerão, do menor ao maior. Eu imprimirei as minhas leis nos seus corações e nas suas mentes, e nunca mais haverá alguém que ensine o seu próximo. Eu acredito no acordar, num de repente, que Deus vai ter tanta misericórdia, que ele vai imprimir a lei, e nós vamos, de um abrir de olhos, dizer, meu Deus, eu leio a Bíblia e entendo. Eu vi a letra atrás da letra. Tem algo aqui, sabe? Eu não vou ter que fazer meu esboço para ir pregar. Aquilo vai saltar de dentro. E ele diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu acredito nisso. Sabe, é uma pena que as igrejas ainda sejam locais de busca por coisas terrenas. Que eles ainda não tenham visto que ali é um lugar de renúncia, é um lugar de perda, de deixar, de morrer. Como Jesus, quando foi visitado pelos gregos, né? André e Filipe vieram e disseram, os gregos estão aí, querem te ver. Ele falou assim, olha, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava dizendo assim, a intelectualidade da Grécia tem que cair por terra e eles têm que aceitar a simplicidade da vida e da morte, do nascer e da eternidade.
Sabe, Jesus estava dizendo com palavras que só a Grécia entenderia. Só os filósofos. Eu quero acreditar que estava ali Platão, Sócrates, aquela galera ali sentada dizendo, uau, cara, viu o que ele falou? A gente tem que morrer. Muito bom isso. Muito bom isso. E a gente tem que morrer todo dia, né, na verdade. Todo dia. É um esforço. Ah, pastor, o senhor é perfeito? Claro que não. Claro que não. A gente está buscando, né? A Bíblia diz que a oração do justo tem muito efeito, muita eficácia, né? Eu estou procurando esse justo, para ver se ele ora por mim, né? E ver se dá tudo certo, né? Amém. Porque nós sabemos que não nos justificamos a nós mesmos, né? Somos humanos, somos uma poeira que aparece e logo se desvanece. E só que pensar muito de si mesmo pode ser um pecado, mas pensar nada de si também é uma afronta à criação. Porque Deus disse assim, porque eu sou santo, vós sereis santos, né? Sede santo porque eu sou santo, né? Essa é a frase, né? Então, Jesus nunca minimizou a gente, né? Jeremias disse, não sei falar, sou como criança, e Deus falou, não digas não sei falar, né? Porque eu colocarei as palavras da tua boca, e o que eu quiser tu dirás. Moisés, eu sou de fala pesada, né? Deus disse, não tem problema, eu arrumo Arão aí para ti, né? Mas eu vou falar contigo. Pode até reportar para Arão, mas a conversa é nós dois aqui. Não vou deixar, porque por que Deus não curou Moisés? Por que Deus não disse, Moisés, eu te curo agora e te faço? Não, porque Deus quer usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se ele cura Moisés e dá uma retórica para Moisés, perdi o brilho da simplicidade de Deus e dos seus milagres, dos seus feitos. Um homem que talvez foi gago, talvez fanho, talvez de fala pesada, talvez um homem matuto que falava de uma forma difícil. Ele estava ali para libertar um povo e para recomeçar com Deus. Então eu acredito nisso. É o que eu digo, né? A forma como Deus faz é... Exatamente. E é cada um de uma forma, né? Não tem uma receita, uma... Não tem. Né? Não tem. E eu, hoje, se nós encontrarmos os filhos, sabe, a minha busca é essa. Nós não estamos mais... Eu comecei querendo encher a igreja, Deise. Eu queria encher a igreja. Todo mundo queria ser uma igreja grande, linda. Mas um dia em oração Deus falou, você vai conseguir cuidar de todo mundo? Porque a diferença entre ser um pastor e um pregador é muito grande. Há pastores que não pregam, mas apacentam. Há pregadores que não apacentam, mas pregam. Então eu preciso diferenciar essas duas pessoas para que o efeito correto aconteça na vida das pessoas que ouvem. Se eu somente pregar na alma delas, eu posso até libertá-las por um momento. Mas se eu não der tempo de qualidade para elas, se eu não quiser ouvi-las, se eu não quiser sentar com elas, sabe? Eu não vou apacentá-las, eu só vou pregar na vida delas. Elas vão continuar tão solitárias quanto. Talvez elas voltem ao erro de forma ainda a acrescentar outros 7 espíritos piores pior do que aquele que já estava. Então eu tenho que ter todo um cuidado de não somente querer dar uma mensagem para ficar na mídia, para todo mundo ver, uau, meu, que palavra. Mas o que eu faço depois com essas vidas? Porque a responsabilidade é muito grande. São almas que Deus trouxe. Eu preciso cuidar dessas vidas, eu preciso dar um jeito, eu tenho que formar uma equipe. Nós damos aula para obreiros, nós formamos obreiros, tem pessoas que eu sempre digo nas aulas de obreiro, quem quer ser pastor, levanta a mão. Aí, eu levantou a mão, tal, não sei o quê, você está preparado para fazer um velório? Aí o camarada dá uma olhada assim, com aquele olho brilhando, às vezes balança a cabeça que sim. Digo, está preparado para ir no hospital orar por uma criança que nasceu sem o céu da boca? Quer ir no orfanato? Vamos no asilo, vamos na cadeia? Não, então você não quer ser pastor, você quer ser um pregador. Porque há uma diferença muito grande. Com certeza. E pregadores, o mundo está
cheio. A internet que diga, né? Meu Deus, querem um microfone, querem uma oportunidade, né? Querem aparecer, querem ir para a mídia. E não é essa a ideia. A ideia é que eu faça no secreto algo muito maior do que eu faço publicamente, sabe? O que eu faço para Deus grita muito mais alto do que o que eu digo para Ele. Eu preciso de atitude. Deus está atrás de atitude. E eu descobri algo tão tremendo, porque Ele diz assim: aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda. O mal continua a fazer maldade, o bom, bondade. Eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Quando ele fala essa frase em Apocalipse 22, a partir do versículo 10, e quando ele fala essa frase, eu fico perguntando, mas não teria a chance do sujo se limpar? Ele diz: o sujo, suje-se ainda. E aí ele me levou à lembrança, quando eu orei, ele me levou à lembrança de um texto que diz: naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome Expulsei demônios, libertamos pessoas, oramos, profetizamos. E ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ele falou assim para mim: filho, as pessoas que vão trazer para mim, em teu nome fizemos isso ou aquilo, estão apresentando o quê? Eu falei: obras. Ele falou: ok. E quando eu digo apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o que eu estou dizendo? Que as iniquidades cancelam as obras. Ele disse: por isso eu digo lá no final em Apocalipse, não tente limpar a sujeira do seu pecado com obras. Sujo que não quer parar de pecar, suje-se ainda, não faça obras, porque isso não vai te justificar. Imundo que não quer parar de fazer coisas erradas, não tente fazer obras para justificar a sua salvação, porque naquele dia eu vou lembrar das tuas iniquidades, mas vou contabilizar as tuas obras. Eu aprendi que o dia do juízo não é um culto para aceitar Jesus. Teria que ter feito antes. Teria que ter feito antes, né? Como já está escrito também sobre o rico e o Lázaro, né? Que fala que ele diz: pai Abraão, envia Lázaro à minha casa paterna, tenho 5 irmãos para que não venham parar nesse lugar de tormento, né? E aí o pai Abraão diz assim: eles têm os profetas que os ouçam. Ou seja, o tempo é agora. E tanto é que o texto que está em Lamentações diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e este é o motivo de não sermos consumidos. Está dizendo algo tremendo, diz assim: olha, misericórdia é para a terra, no julgamento eu não posso usar dela. Por quê? Porque ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então naquele dia nem um tio, nem um jota da sua palavra será mudado. Ele vai julgar cada um segundo suas obras, mas de olho nas iniquidades, para que a pessoa não venha fazer obras e continue na iniquidade achando que as obras serão superiores. Não. As obras serão afogadas pela iniquidade. Então tem muita coisa para discorrer com o filho. A gente precisa achar os filhos que abram mão de si mesmo, que neguem-se a si mesmo, que tomem a sua cruz e que sigam Jesus. Tá? As 3 fases do Evangelho: vinde a mim, vinde após mim e ide. É que é maravilhoso. Aí todo mundo já quer começar pelo id. Traz para frente. Porque o id é top. O id é eu na tela, né? Eu na tela. Eu na tela. E não dá. Eu preciso do vinde a mim. E quando eu vou a ele, é tão legal que ele não deixa eu lançar o fardo meu sem pegar o dele. Ele diz: tomai de mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então ele diz: ele vai me dar um fardo, mas ele mandou eu largar o meu, que o teu era do mundo, mas o meu. Ele está dizendo assim: olha, ele leva a gente de volta. Ele diz: lembra quando os discípulos vieram, expulsaram demônios, libertaram, em teu nome expulsamos demônios, então e todo mundo se alegrou, e ele disse: eu vi Satanás caindo como um raio. E todo mundo rindo. Daqui a pouco Jesus para tudo e diz assim: o que dizem o povo? Quem dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a dizer, ele diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então o mais interessante é que eu saiba
independente do que dizem dele, que eu saiba quem ele é. Que eu declare quem ele é. Isso vai me tornar filho. Porque eu duvido que uma pessoa que aprendeu, que conheceu, que sabe quem ele é, continue praticando iniquidades, imoralidades. Ela pode até tropeçar, porque eu sempre divido, Deise, o pecador do que comete pecado. O pecador, ele tropeça, amanhã ele dá opinião sobre a vida de alguém, acaba concordando em falar mal de alguém, daqui a pouco ele se toca, ele diz, o que eu estou fazendo? Eu estou indo na igreja, acabei falando de fulano, não devia. Esse é o pecador, ele tropeça. Agora o que comete pecado dá uma bicuda. Ele sabe que é pecado, ele vê que é pecado, ele já foi informado pelo Espírito Santo que é pecado, mas ele não está nem aí. Ele diz, não, Deus é bom, depois eu oro, ele me perdoa, mas agora eu quero falar. E ele quebra tudo. Ele destrói tudo. Então, eu acredito que não é o simples ouvir da palavra que vai me transformar, é o aceitar. Eu sempre divido essas 4 fases: ouvir, entender, aceitar e viver. Você pode ouvir e não entender, e até aí você não tem pecado. Agora você pode ouvir e entender e não aceitar, e aí já começou a pecar. Agora eu posso ouvir, entender e até aceitar, mas não viver, aí eu sou um pecador. Então eu preciso equilibrar isso. Vida no Espírito é prática da palavra de Deus. E a diferença de pecado e iniquidade? Então, eu acredito que não tenha. Sabe, iniquidade eu acredito que seja um nome mais apurado para um pecado. Porque o iníquo, como é chamado até o nosso próprio adversário, né, o iníquo, ele intenta fazer o mal. Está nele. E o pecado não é diferente. Apesar de que há uma sugestividade no mundo espiritual. Satanás, eu costumo discorrer a oração do Pai Nosso, é a oração mais poderosa que existe e pouca gente conhece. Olha só, entrando no âmbito da iniquidade, do pecado, eu vou parar num determinado ponto que isso explica bem. Quando Jesus ensina, ele não ensinou a oração do Pai Nosso, que não existe a oração do Pai Nosso, existe a oração que Jesus nos ensinou. Porque os discípulos disseram, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. Aí Jesus não diz, olha, eu vou ensinar a oração do Pai Nosso, não, ele começa dizendo, Pai Nosso. Pai Nosso. Aí ele diz que estás no céu. Se está no céu, vê tudo. Então não há nada que eu possa esconder dele, começa por aí. Santificado seja o teu nome. Se é santo, eu não posso usar de qualquer jeito. Então, é separado do pecado. A palavra santo significa separado. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Será que nós estamos prontos para que venha o reino? A gente diz, volta Jesus. Será? Será que nós já não precisaria pedir misericórdia? Segura mais um pouco, retarda o tempo do fim, me dá mais uma chance, porque eu não estou pronto, eu não posso ser levado agora. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, desde que a tua vontade seja minha. Não dá. Seja feita a tua vontade como? Aqui na terra como é no céu. Como é no céu? Espiritual. Então Deus não veio para fazer nenhum tipo de vontade terrena. Ele veio para realizar vontades celestiais. As coisas só virão para acréscimo, desde que eu não queira mais elas. Então ele diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã? Eu tenho que orar de novo. Porque eu só pedi para hoje. Ele nos ensinou a confiar no maná. A palavra maná significa o que é isso? As pessoas pegavam o maná, olhavam para ele e chamavam maná na língua hebraica. Tipo, o que é isso? E eles estavam dizendo, o que é isso? E até hoje, eles são alimentados pela palavra de Deus, que é o pão da vida, e a pergunta é a mesma. O que é isso? Principalmente quando são pegos pelo Espírito Santo. Quando termina toda aquela folia, aquela euforia, aquela loucura, falar em línguas, o cair pelo poder de Deus, o ser liberto, o ser curado. O que é isso? É o maná. Continua sendo maná. Então o pão nosso de cada dia nos dai
hoje e amanhã tem que orar de novo. Aí vem a que eu mais amo. Perdoai as nossas ofensas. E é legal porque pede já para nós tudo. Perdoai as nossas ofensas assim, do mesmo modo, do mesmo jeito, da mesma maneira como nós perdoamos. Eu estou dizendo de outra feita, se eu não perdoo, não me perdoa. Porque é do mesmo modo como nós perdoamos. Eu perdoo, mas eu falo pelas costas. Então é desse jeito que eu quero? É uma condicional. Eu estou dando uma condicional para mim mesmo. Sabe, foi o que aconteceu com Davi. Quando Natan entrou e acusou ele, primeiro contando uma historinha, né? Havia um homem muito rico, havia um pobre que só tinha uma cabritinha, o rico foi lá, tomou a cabritinha do pobre, matou, serviu aos seus convidados. Esse homem tem que morrer, esse homem é tu, Davi. Sabe o que Natan tinha feito? É o seguinte, eu vou pegar o decreto que tu vai dar e vou devolver para ti. Porque com a mesma medida que medires, será medido. Com a mesma, não tem, com a mesma maneira como condenares. E quando eu parto dessa oração, entrando na iniquidade, ele diz assim, e não nos deixeis cair em tentação. Espera aí, então o diabo não tem força para me empurrar? Ele não vai te deixar cair, mas se você se jogar, ele não vai te segurar. Quando o diabo leva Jesus no alto do pináculo, em Mateus capítulo 4, ele diz, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Isso me dá uma identidade muito correta de que o diabo não tem força para me empurrar. Ele só pode dar ideia, quem se joga sou eu. Então quando eu me jogo, muitas vezes a gente diz, o fulano caiu. Não, ele não caiu, ele se jogou. Porque se ele tivesse caído, Deus teria segurado ele. Quando dá tempo, quando eles voltam e dizem assim, eu tô a ponto de pecar, eu preciso de ajuda, ora por mim, eu tô fraco e tal, não sei o que, é porque está caindo. E aí é a hora de a gente chamar o Espírito Santo e pegar nas mãos daquela pessoa e dizer, tu não vai cair não. Não comigo aqui. E lutar por ela. Esse é o pastoreado, sabe? Agora, quando a pessoa já caiu, a verdade, ela só aceitou a queda. Ela se jogou. E quando se joga, Jesus não pode fazer nada. Porque a promessa na oração é não nos deixeis cair. Mas não é não nos segure. Nos segure se estivermos nos jogando. E ele termina dizendo, mas livrai-nos do mal. Porque o mal, ele deixou como uma forma de nós escolhermos o bem. Eu sempre entendi a árvore do conhecimento do bem depois do mal. Então ele não queria que eu conhecesse o bem, porque ele planta uma árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal. E ele não queria que eu conhecesse nem o bem nem o mal, não. Ele não queria que eu conhecesse o bem a partir da terra. O bem que brota da terra. Ele queria que eu conhecesse o bem celestial. Porque todo bem, todo fruto brotado da terra é o bem humano, é o bem terreno, é o bem material, é aquilo que o mundo pode me dar, que é a inimizade com Deus. Porque se essas coisas me conquistam, meu coração não é dele. Sabe, essa era a ideia de Deus, deixar um livre-arbítrio, mas com entendimento. Ele não lançou uma árvore ali e ficou torcendo, tomara que não coma, tomara que não coma. Não, ele chamou o homem e falou, não come. Ele instruiu. E o homem disse, não, fechamos juntos, Senhor. E é tão legal que naquele dia, sabe, Adão ouvia Deus dentro. No dia que ele comeu, ele se assustou quando ouviu a voz do Senhor no jardim, porque é a primeira vez que ele tinha ouvido Deus fora. Ele nunca tinha ouvido. Ele se apavorou com aquela voz e correu para trás de uma árvore, ele e a mulher. E ele só sentiu medo. A Bíblia diz que ele disse para Deus, tive medo, porque eu ouvi tua voz no jardim. Deus disse, tu comeste da árvore. Quem te disse que estás nu? A quem tu estás escutando agora? Quem está falando contigo? Não sou mais eu. Já mudou. O interior mudou. E se o homem, ao invés de sentir medo, tivesse sentido vergonha, ele teria se arrependido. Mas ele preferiu dizer a mulher que tu me deste. Ele acusou Deus.
E daí fica fácil. A mulher já botou a culpa na serpente e ninguém bateu no peito para dizer, a culpa é minha. Assumir. Eu preciso mudar. Então a gente a ideia da pregação é ouvir os que estão falando a mesma linguagem. Existe uma identidade pastoral de pregadores, de evangelistas que estão falando a mesma linguagem. E nós precisamos nos unir, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E os campos estão brancos, né? E os campos estão brancos. Chegou a hora da colheita. Não adianta mais retardar o tempo do fim, porque se nós não nos prepararmos agora, sabe? Então, a busca dos filhos, a conexão dos filhos. Nós estamos vendo jovens. Fizemos um encontro para jovens sábado agora. E a nossa igreja de Tijucas, ela fica bem em frente ao rodeio. E estava tendo rodeio nesse final de semana. Então, quando eu vi aquela movimentação, assim, uau, né? Mas tudo bem, vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer o nosso, né? E vamos orar. E nos unimos para fazer, e começou ali todo aquele movimento, e louvores, e adoração. Daí a pouco entrou duas moças, que nunca haviam entrado ali, a gente notou que elas eram bem diferentes. E a minha esposa foi até uma delas para dizer, seja bem-vinda, né? Você está em casa, que é a casa do pai. Aí uma delas olhou para minha esposa e disse assim, a gente veio para ir no rodeio, mas quando a gente ouviu o louvor, a gente decidiu vir para cá. Uau! Eu lembrei da tua história agora. Tremendo, não? Tremendo. Tremendo. Porque é isso. Às vezes a gente pensa em criar um grande evento, não precisa. Não precisa. A Bíblia fala, a velha linguagem que diz, o sacerdote todas as manhãs colocará lenha. Lenha fala de oração sobre o altar, e o fogo jamais se apagará. Nós não colocamos o fogo, mas se nós não deixarmos faltar lenha, o fogo jamais se apagará. É verdade. Essa é a ideia. Então tem muito para buscar dos filhos, para identificar os filhos. E o filho tem que entender a correção. Hebreus, né, se não me falha, onde está, eu não sei, temos que ler Hebreus inteiro. Hebreus fala, mas é que Deus açoita todo aquele a quem recebe por filho. Mas se estáis sem correção, da qual todos se tornaram participantes, já não sois filhos, sois bastardo. Porque Deus corrige a quem ama. Então, para me tornar filho, a primeira coisa que eu tenho que deixar Deus bater. Eu preciso entender que a surra é para o meu bem, que a repreensão é para o meu bem. Ele está dizendo não para mim, porque Deus nunca ensinou seus filhos com sim. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Deus sempre ensinou, desde o princípio, ele ensinou com não. E desde o princípio ele tentou ser pai. Sempre. Sabe, eu vejo Deus dizendo para Moisés, eu acho que essa palavra é muito para os dias de hoje, ordena ao povo que lavem suas vestes no primeiro e no segundo dia. Judas vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos. Então, primeiro dia e segundo dia é primeiro e segundo milênio. Ele diz, porque ao terceiro dia descerei diante deles e falarei com eles. No terceiro milênio, no caso. Terceiro milênio. Então, só que daí a gente diz assim, então é quando fizer 3000 anos? Não. A promessa de Jesus voltar começou quando ele tinha 30 anos. Ele começou a dizer, eu voltarei, eu voltarei, voltarei, voltarei. Ele tinha 30, 31, 32, 33 anos. Entrou a promessa. A partir da promessa, eu preciso contar o tempo. O dia eu não sei. Mas o tempo eu sei. Então, passou o primeiro milênio, 1000 anos. Passou o segundo milênio, 2000 anos. Nós estamos a 24 dias do terceiro milênio. 24 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos. Eu preciso contabilizar de forma diferente. Quando Jesus fez 30 anos, é que ele começou a fazer a promessa. Então, 2030 é a viração para o terceiro dia. A partir daí, a qualquer hora. A qualquer dia. Porque a promessa dele sempre foi, descerei do monte ao terceiro dia, ressuscitarei ao terceiro dia, reconstruirei o templo ao terceiro dia. Ele sempre falou do terceiro dia, ele deixou tudo muito claro. E ele é tão
ele é tão fiel à sua palavra que ele morre supostamente numa sexta, numa quinta ele é preso, numa sexta ele é crucificado e morre. No sábado ele cumpre a lei, ele descansa de toda a sua obra. Ele fica no sepulcro. É o dia do descanso, é o sabate, ele não faz nada. Uhum. No domingo de manhã, ele entra para conversar com os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, Cleopas e mais um. Ele já está fazendo a obra de novo. É a madrugada do 3º dia. Então, essa coerência de encontrar Jesus de novo na mesa, ele parte indo para a mesa com os discípulos, lavando os pés e partindo um pão. Hoje ele pede que a gente reparta o que foi partido. Ele partiu um pão, ele diz, fazer isso em memória de mim. Uhum. Eu preciso repartir. E a gente está tão cheio de palavra, e às vezes a gente diz assim, mas eu não vou falar com meu cunhado, que vocês já me conhecem, não vou falar com meu tio, meu primo, meu irmão, porque é do seio da família. Nós mudamos isso. Todos os nossos parentes ouviram a palavra de Deus. Todos. Hoje, quando tem, mesmo os que ainda estão vivendo comunamente, sem ir para igrejas ou se tornando evangélicos ou cristãos, quando a gente se encontra na casa de um deles, por um momento de aniversário, Natal ou alguma coisa assim, é sempre a mesma coisa. O dono da casa, que é um cunhado geralmente, ele diz, Nilton, ora por nós, ora pelo alimento. Eles identificaram em mim, na minha esposa, na minha casa, a conversão que nós sofremos. Nós que andávamos com eles, nós que bebíamos com eles, nós que festávamos com eles, fumávamos cigarro, brincávamos, gritávamos. De repente, passados esses anos todos, eu não falo do tempo que eu sou pastor, que são 14 anos, mas eu falo do tempo de conversão, que já passa de 20, e aí eles identificaram, eles viram, meu Deus, não foi um momento que ele viveu, foi uma realidade. Ele é outra pessoa. Eu conheci esse homem, eu sabia como ele era e eu sei como ele é hoje. Então, há necessidade de que a gente fale pouco, mas mostre muito. E isso é muito difícil hoje. Mas está vindo uma geração, está nascendo uma geração que tem sede, que tem fome, que quer realmente, sabe? Que olham para nós e vibram com os olhos brilhando, sabe? Eu tenho alguns jovens na igreja e eles dizem assim para mim, eles dizem, pastor, como é que tu dá conta? Como é que tu consegue? Como é que tu tá em todos os lugares, tu tá cuidando de tudo, tu não cansa, tu não... Eu digo, querido, eu estou fazendo para Deus. Se eu estivesse fazendo a minha obra, eu estaria morto e cansado. Mas eu estou fazendo aquilo para o qual eu fui chamado. Então, ele não me daria uma chama para queimar que eu tivesse que alimentar. É ele quem alimenta. O dia que ele não quiser mais, o dia que eu ofender o Espírito, o dia que eu magoar ele, ele vai continuar com outra pessoa, ele não precisa de mim. Sou eu que preciso dele. É. Isso é bom demais, né? É verdade. É bom demais, eu sou apaixonado por Jesus. É a paz e a alegria que excede todo entendimento. Exatamente, exatamente. E é muito bom você mostrar para as pessoas que não foi sempre assim. Para as pessoas olharem para você e dizerem, verdade, se você conseguiu, eu também consigo. Criar esperança através de uma transformação. Não pessoas que vêm prontas, né? Eu nasci, não tem nada contra isso, né? Eu fui criado debaixo de banco de igreja, amém por isso. Mas eu vejo quando Deus, quando Ele tira da lata do lixo, quando Ele pega aquele que não tinha nenhum valor, aquele que não tinha como dar certo, que era uma pedra de tropeço, e ele molda, ele trabalha, e ele entrega, e aquela pessoa passa a ser uma semente para a unidade do corpo de Cristo, sabe? É maravilhoso, é nisso que a gente acredita, sabe? Costumo falar de pecado, dizer que o pecado é uma pedra que você lança na janela da casa de Deus. Aí Deus abre a janela, você se apavora, diz, meu Deus, Senhor, o que eu fiz? Deus diz, não, tranquilo, está perdoado.
mas esse vidro você vai ter que trocar. Então Deus perdoa o pecado, mas não a consequência do pecado. Exato. Eu vou ter que viver o que eu fiz. Eu vou ter que colher o que eu plantei. E se eu não colher, como diz o dito popular, tá cheirando, tem algo aqui que cheira mal. Exatamente. E logo vai aparecer o fruto da injustiça e as pessoas todas vão conhecer. Então, quanto antes eu puder correr para Deus, me ajoelhar, pedir perdão, me arrepender, dizer, Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, eu sou fraco nessa área, eu não dou conta. Mais rápido ele vai me abraçar e vai dizer, filho, estamos juntos, vai dar certo, sabe? Deus é clemente, Deus é maravilhoso. Ele é um pai em busca dos filhos, né? É incrível. E quando a gente fala de filho, Deis, há uma coisa muito importante. Se você lê um dos textos mais famosos de Reis, que fala de Elias ter confrontado os profetas de Baal e ter feito descer fogo do céu, ele não constrói um altar com 12 pedras antes de restaurar um que estava em ruínas. Então, algo a ser aprendido. Eu não posso ignorar os meus antepassados, a casa de meu pai, a minha casa paterna, a minha casa materna, para tentar construir um altar para os meus filhos. Eu sou intermediário aqui. Eu estou destruindo profetas falsos, para os meus filhos não terem de passar pelo que eu estou passando. Mas eu não consigo fazer o fogo pegar na água que eu vou derramar sobre um novo altar se eu não restaurar um que está em ruínas. Isso é muito importante, porque nós temos muitos pregadores no altar machucados, magoados com seus pais, feridos. Meu pai me abandonou, meu pai disse que eu nunca ia dar nada na vida, né? Minha mãe não aceitou meu casamento, falou mal de mim. E aí vai para o mundo, mostra ser uma pessoa maravilhosa, ter uma família incrível, mas ninguém sabe como está lá atrás. Se aquela pessoa, se ainda os pais não existem... Mas tem aquela ferida, né? E tem aquela ferida. Então, de alguma forma, a Bíblia diz, assim como é o sacerdote, assim é o povo. E eu preciso entender que eu estou transmitindo algo não somente por palavras, mas por sentimentos e emoções. Amanhã ou depois eu vou ter que cuidar de um casal e o meu casamento está destruído porque eu tenho ruínas na minha família e eu estou carregando e muitas vezes me tornando muito parecido com aquilo que eu criticava. Meu pai, que eu falava mal, daqui a pouco eu estou tratando minha esposa como ele tratava minha mãe. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é voltar. Meus pais não existem mais, já morreram, não tem problema, você não vai falar com eles, você vai falar com Deus. E dizer, Senhor, eu quero abrir aqui uma oração, Senhor, para que Tu, Deus, tenha misericórdia de meus pais, para que Tu restaure a ruína do altar dos meus antepassados. Eu não posso prosseguir sem voltar e ter misericórdia, porque Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Uma oração que nós façamos com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Olha, eu apanhei de meu pai, eu fui expulso de casa, meu pai era alcoólatra, foi meu caso, né? Traiu minha mãe, tivemos uma série de problemas, tentamos defender ela foi expulso realmente, fui tirado de casa. Mas quando eu cheguei no hospital anos depois, e o meu pai estava no leito, eu fui levado lá para cuidar dele por 3 dias no centro epidemiológico, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ele se ele queria aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele olhando para mim, ele falou, eu não sei como faz isso. Eu falei, é só falar uma oração que eu vou falar agora, é só você repetir com consciência. E eu fui falando e ele foi repetindo, ele chorou, a gente fez uma queda de braço, assim, de abraço, de amigo mesmo. Aí ele falou, eu estraguei a tua vida. Eu falei, não, pai, tu me tornou um homem. Tá tudo certo, pai. E a gente se abraçou, se beijou e deu. Então eu sei que eu abri um portal para ele para a eternidade, sem mágoa. Sem mágoa. Mas o que aconteceu? Esquece. Eu não vivo disso. Eu fecho baús. Jesus ensinou a lançar rede. Não a mexer em baús. Eu quero um projeto novo. Lança teu pão sobre as águas. Então eu não posso ficar parado no que aconteceu, mas eu não posso esquecer que tinha um altar em ruínas. E eu fui lá atrás, eu busquei, eu dei um jeito, ele ainda estava vivo, minha mãe já não estava.
Mas eu disse, não, eu vou lá atrás, eu vou buscar, eu vou restaurar esse altar em ruínas, porque é um altar de relacionamento de pai e filho, e eu quero que os meus filhos sigam Jesus. E eu consegui com isso. Deus olhou com misericórdia para os meus filhos. Hoje um é praticamente um teólogo autodidata e o outro é um levita. Deus olhou e viu que eu fiz o que era correto, eu voltei atrás. Ah, mas você não ficou com nenhuma mágoa. Isso eu precisei tratar. Não é uma questão de eu me vingar. Não, a mágoa ela tem ela pode te levar para dois lugares. Ela pode te levar para vingança ou ela pode te levar para o tratamento pessoal. Eu é que escolho. Eu tenho um copo pela metade, ele pode estar meio cheio ou meio vazio. Então, quando eu escolhi usar a mágoa para tratar o meu espírito, a minha alma, o meu eu fiz a escolha mais correta da minha vida. Uau, agora eu consigo perdoar qualquer pessoa. Não importa o que me façam. Me lembro de um dia que a gente entrou naquela cidade, uma cidade muito pequena, cidade de Canelinha, e uma pessoa assim, lá hoje já foi quebrado isso, né? Mas o povo se achava muito dono da cidade. Então, qualquer forasteiro ali era banido. E eu cheguei do nada, já fui botando igreja ali no centro e as pessoas olhando, dizendo, quem é? De onde veio, né? E um dia uma pessoa se levantou para dizer assim, não, isso aí não é de Deus não, cuidado, esse homem é do demônio, esse homem ele prega coisas que não estão na Bíblia, ele usa o texto, mas o contexto e o pretexto é diferente e tal, e tal, e tal. E aí vieram me trazer isso, vieram uma comunidade, pastor, fulano de tal falou de ti, disse que tu é isso, que tu é aquilo. Eu peguei e disse, faz uma roda aqui, vamos fazer uma roda aqui, faz uma roda. Vamos dar as mãos, todo mundo dá as mãos. O que é isso, pastor? Nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos pedir o amor de Cristo sobre essa pessoa. Essa pessoa está em fel de amargura. Ela precisa do nosso carinho, da nossa intercessão. Ou vocês aprendem misericórdia, ou vocês vão viver levando fofoca de um lugar para o outro, e Deus odeia, a sua alma abomina irmão que faz contenda entre irmãos. Então quebra isso aqui. Essa pessoa vai vir para nós vamos abraçar, e isso aconteceu. Com certeza. Anos depois a pessoa veio, congrega conosco, nos abraça. Que lindo. Só, pastor, não te conhecia, né? Esquece isso. Agora não te conheço só de ouvir falar, os meus olhos te veem. É verdade. Dessa forma, sabe? Eu acredito nessa mudança, eu acredito nessa conversão. Conversão é mais do que entender a palavra. É poder viver por ela. É realmente abrir mão de tudo que pode ser importante para nós. É acreditar que Jesus Cristo quer que a gente realmente seja salvo. A Bíblia diz que ele retarda o tempo do fim, para que alguns ainda se salvem. Você já pensou Deus segurando, trancando o Apocalipse, ele segurando o feito de todas as coisas, né? Agora não deixando que Netanyahu lance realmente agora uma bomba contra o Irã, segurando a terceira guerra, segurando tudo que pode acontecer, dizendo, não, só mais um pouquinho, tem mais um aí para aceitar Jesus domingo, lá naquela igreja lá de Balneário, sabe? Tem mais um que vai me receber. Isso também tem uma confusão muito grande, né, Deise? É verdade. Aceitar Jesus, eu posso? Não posso. Nem é bíblico. As pessoas dizem, não, aceitar Jesus, não é aceitar. Negar Jesus tem um preço. Mas João Batista ensinou algo diferente, receber. Quando ele diz assim, e a todos quantos o receberam, os fez que fossem chamados filhos de Deus. Então eu não posso aceitá-lo, mas eu posso recebê-lo. E eu explicava isso na igreja, eu disse, querido, quando você vem para frente, você recebe Jesus. Quando você vai para o batismo, ele te aceita. O céu se abre e ele diz, esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz. E a partir daí, o diabo não te toca. Podes até ir para o deserto, mas ele não te pega. As pessoas olharam e disseram, uau, eu disse, o aceitar não é nosso, é dele. O receber é nosso.
A gente tem áreas distintas que a gente precisa trabalhar com entendimento. E é isso que Deus me deu. Eu ganhei isso do Senhor, Deise. Eu sou ex-espírita. Eu sou ex-kardecista. Eu vivi muitos anos aprisionado ao espiritismo. Meus bisavós eram pais de santo. Minha avó era mãe de santo. Meus pais consultavam cartomancia. Não faziam nada sem ir lá, levar um pacote de macarrão, R$ 10, e jogar os búzios, jogar as cartas para ver se compra, se não compra, se vende, se não vende. A gente nasceu, a gente cresceu no meio disso. Indo com a mãe domingo de manhã para a igreja católica e durante a semana indo na macumbeira, né, para ver se dava tudo certo. Eu me tornei kardecista, espírita kardecista, e fui atuar. Eu costumo dizer que eu até entendo, mas hoje seria cruel da minha parte dizer eu respeito, porque eu entendo as pessoas que ali estão. E eu acho que elas carecem da nossa atenção. Eu nunca tive nada contra o espírita, mas tudo contra o espiritismo. Entende? Então, nunca tive nada contra o religioso, né, o católico, mas tudo contra o sistema do catolicismo, que aprisiona as pessoas na ignorância. Porque ao invés de dar um folheto, não dão a Bíblia? Todo domingo. Seria melhor, né? Pelo menos eu posso escolher o que eu estou entendendo ler. Enfim, nós estamos em busca de liberar as pessoas, desatar as pessoas e deixá-las ir, tirá-las dos sepulcros, como Jesus ensinou. Já cheira mal, está na hora de tirar para fora, desatar e deixar ir, dizer, não te prende em mim não, eu não sou teu Deus. Deus começou a me usar em cura, e eu sou muito usado nisso, muito mesmo, graças a Deus. Muitos cancerígenos foram curados, pessoas com esquizofrenia, com depressão. E até esses dias, numa live, uma moça botou ali, eu fui curada de esquizofrenia por esse pastor e tal, depois nós fomos ver, eu não conheço, não sei quem é. E as pessoas se apegam a isso, elas querem um ídolo. Então, todo final de culto era uma fila enorme para eu impor as mãos nas pessoas. E isso foi me cansando. Deus usava, Deus usava em profecia, Deus curava, Deus libertava, pessoas caíam endemoniadas. Mas isso foi me cansando. E eu pedi para Deus, encerra isso, Senhor. Eu não quero mais isso, eu virei o Deus delas. Eu estou ocupando teu lugar. Desde isso é tão grave, em Timóteo, capítulo 5, versículo 22, se eu não me engano, está escrito, capítulo 5, versículo 22, assim, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra homem, atrás do nome Jesus Cristo, ela está ali para que nenhum outro homem entre e substitua ele na Trindade. Há somente uma forma de você conversar com Deus, é se Jesus mediar a tua oração. Por isso, tudo que eu falo para Deus Pai é em nome de Jesus. Caso contrário, Ele não me ouve. Porque eu preciso nomear Jesus o meu mediador. Eu te nomeio, Jesus. Tu és o meu mediador. Em teu nome eu quero isso, e peço perdão por isso. E aí Jesus media a minha oração através do Santo Espírito, porque não sabemos orar como convém. Conveniente tem de ser a oração, não prática. E eu preciso da conveniência da oração. Me convém pedir um carro? Me convém pedir um terreno? Me convém pedir um casamento? Me convém? Não convém? Ele sabe de tudo que eu necessito antes de pedir. Então, há 3 fases da oração que eu preciso cumprir. Às vezes só 2. A primeira, adorá-lo. Dizer para ele que eu sei quem ele é. Tu és grande, Senhor, Criador do céu e da terra, Senhor de tudo que há, meu amigo, meu Pai. E aí eu vou enaltecendo ele. E o meu coração vai limpando, vai abrindo. Sabe?
A segunda fase é agradecer. Saber ser grato, a gratidão abre portas sem fim. E eu começo a dizer obrigado, Senhor, acordei, mais uma oportunidade. Obrigado pelo café, obrigado pela casa, obrigado pelo teto, obrigado pelo cobertor que me acolheu, pelo veículo que tu me deu, pelas oportunidades, amigos, parentes, todos que passaram na minha vida, pela igreja que tu confiaste a mim, não é minha, mas está em minhas mãos, pelas pessoas que tu trouxe até mim, pela tua palavra. E eu começo a agradecer. Quando acaba tudo isso, talvez tenha algum pedido aí. Geralmente não tem mais nada para dizer. Com mas certeza. se tiver, serão pedidos espirituais. Senhor, me acalma. Senhor, tira de mim a ansiedade. De sabedoria. Me dá sabedoria, me dá a mente de Cristo. O mente de Cristo. Eu preciso. O coração de Cristo. O coração de Cristo. Sabe? A partir daí, essa é a verdadeira oração. E quando eu termino essa fase, esse pedido, eu aprendi com Jesus a começar a pedir eu começo pelos hospitais, pelos que receberam diagnóstico terminal, pelos que foram informados que estão com câncer, pelos que estão caídos pela diabetes e assim por diante. Depois eu vou aos orfanatos e peço pelas crianças que nunca receberam um beijo de pai e de mãe, que foram colocadas para dormir por estranhos, que chamam de tia, sabe, que não tiveram Natal em família, que não conhecem isso. Depois eu peço pelos velhos, os idosos, que foram levados aos asilos e abandonados, que ainda sentados, como nós cansamos de ver quando nós visitamos asilo, sentados nas cadeirinhas, olhando para fora, minha esposa perguntou para um deles assim: o senhor gosta de ficar aqui na frente, pegando o sol? Ele disse: não, eu estou esperando meu filho, ele vai vir me buscar. Aí minha esposa achou aquilo lindo e falou para a enfermeira: ele está esperando o filho. Ela diz assim: tá, faz 5 anos. E ali a gente chorou por ver aquela vida criou os filhos e os filhos não tiveram a capacidade de criar aquela vida, de terminar de criar aquela vida. E aí oramos, esses são os pedidos, são pelos velhos. E aí eu vou para os presídios. E aí eu começo a orar por aqueles que fizeram coisas em 1 minuto, 1 segundo, que lhes custou o resto de suas vidas. Pedindo a Deus que tenha misericórdia. Arrependimento. Que dali saiam pastores, pregadores, evangelistas, homens e mulheres de Deus. Ah, mas erraram. Mas se arrependeram. Exato. Porque se o arrependimento não vale, então eu gastei meu tempo com aquilo que era de nenhum valor. Quando o malfeitor na cruz, Deise, ele é um crente. Uhum. Ele é um crente, ele estava na igreja. Porque ele sabe tudo. Jesus olha para ele e ele diz: esse homem nada fez, nós aqui. Lembra-te de mim, Senhor, quando voltares, quando vieres, em algumas traduções, no teu reino. Peraí, ele sabe que ele é Senhor, sabe que ele tem um reino, que ele é rei, e sabe que ele vai voltar. Esse cara estava no culto. E o que ele está fazendo na cruz? É porque ele ouviu, entendeu, e até aceitou, mas não viveu. Então ele foi para a cruz. Jesus olha para ele e vê um ato de arrependimento. E diz ainda hoje. Estarás comigo. E esse hoje tem um significado gigante, porque não é aquele dia. É o hoje no sentido, um dia vale 1000 anos, e 1000 anos vale um dia. Jesus estava dizendo, no exato momento em que eu julgar a terra. Jesus nunca viu o tempo que nós vimos. Deus nunca viu o tempo. Nós vimos manhã, tarde e noite. Uhum. Jesus nunca viu isso. Tanto que na criação, ele diz, ele falou, haja luz e houve luz. E foi manhã, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Tarde e manhã, não seria manhã e tarde? Não. É a viração do dia, é a hora que ele entra. Tarde da madrugada, manhã do primeiro dia. Deus não contabilizou a tarde do dia, ele contabilizou o dia todo. Por isso ele não tem boa tarde, bom dia. Ele tem o dia todo, o dia é o dia. Por isso ele fez noite e dia. Mas ele sempre entrou na viração do dia.
Antes de ir para a cruz, era antes da meia-noite, era de noite. Ele lava os pés dos discípulos e diz: o que faço agora tu não compreendes, mas compreenderás depois. Pedro diz: tu jamais me lavarás os pés. Ele diz assim: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ele diz: me lava as mãos e a cabeça. Ele estava dizendo o serviço e a mente. Jesus disse assim: Pedro, tu já estás todo lavado pela palavra que te tenho dado. Agora cabe somente lavar os pés. Jesus estava dizendo assim: olha, todos os dias. Você não entendeu naquele dia, mas você precisa lavar o pé de alguém pela poeirinha do dia. Então, quando você for para a oração, não fale de si. Fale de outro. Busque o próximo na oração. Quando você lavar o pé de alguém, eu lavo os teus. Amém? Amém. Tremendo isso. Tremendo. É tremendo. Eu tenho recebido muito de Jesus Cristo, mas para fazer alguma coisa. Deus não dá sabedoria sem propósito. Sem dúvida. Deus não dá. Não tem porquê. O que se ganharia com isso? Quando eu costumo dizer que quando Jesus olhou para mim, ele viu e disse: esse cara é um fofoqueiro, eu vou contar tudo para ele, porque ele vai contar para todo mundo. E foi a única maneira que ele Amém, pastor, que bênção. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a tua vida. Que seja uma chama para acender as velas apagadas, né? Receba em nome de Jesus. De encontrar os filhos. Amém. Né? Amém. Essa é a ideia. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, por estar aqui nesse derramar aqui. Uma honra. É uma honra. Que o Senhor leve aonde Ele quiser. Isso aqui. Amém. Né? Isso que nós queremos. Com certeza. Que Deus leve as pessoas que precisam hoje dessa paternidade. Amém. Se reconhecerem como filhos, saberem o seu valor, independente do que estudaram, independente das escolas que fizeram, mas que as pessoas saibam do seu valor. Deus nunca viu o rico e o pobre. Ele sempre viu os filhos e as criaturas. Amém. Amém. Obrigado. Deus. Obrigada, pastor. Todo o coração. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Uau.